Oi, boa noite. Como é que vocês estão? Então, a gente hoje vai dar sequência aí nas nossas aulas. Ultimamente a gente tem falado da importância sobre os sistemas de medição, qual que é a importância de medir, qual que é a importância de ter uma medida correta. E hoje eu já começo a nossa aula com a seguinte pergunta: medir para quê? A gente já tem discutido isso nessas últimas aulas. Então, antes da gente responder essa pergunta, vamos recapitular o que a gente tem falado nas últimas aulas. Então, a gente tem falado sobre sistema de medição, mensurando, a gente tem falado de medição e principalmente de controle de qualidade. Então, a gente sabe que o quê? Que a medição ela é a forma que a gente encontra de descrever uma quantidade ou algo com base no número, e a gente sabe que o número sem unidade ele não é nada. Então essa medição ela vai vir através de um número e ela vai ter uma dimensão. Além disso, a gente sabe que para a gente encontrar essa medição, a gente precisa primeiramente ter algo a que se medir, e para isso a gente dá o nome de mensurando, que é a grandeza que vai estar sobre o nosso processo de medição. E além de eu saber quem é o meu mensurando, eu preciso ter um objeto que me indique essa mensuração, ou seja, um objeto que seja capaz de me descrever algo que eu preciso saber sobre um determinado tipo de sistema. E o controle de qualidade, ele vai vir para quê? Ele vai envolver quais são os meus limites ou quais são as minhas especificações que eu vou ter que ter para que o meu sistema ele funcione de uma maneira o quê? Correta. Porque a gente sabe que o quê? A empresa ela está preocupada com o que ela pode conseguir fabricar. Então ela precisa entender como que ela vai gerar esses limites, como que ela vai especificar, e isso tudo a gente vai envolver através de 3 processos, que é a medição, a comparação e a ação. Então, para a gente introduzir, eu já começo aí com 3 tipos básicos que a gente vai encontrar aí no nosso dia a dia de sistemas de medição. Então, do ponto de vista técnico, a medição ela pode ser empregada para a gente monitorar, controlar ou investigar os processos. Ou a gente ainda pode investigar o que está por trás dos processos, que são os fenômenos físicos. Então, por exemplo, como que eu investigaria como que funciona uma balança? Ou para que serve uma balança? O que eu vou ser capaz de medir com esse tipo de instrumento? Outro exemplo aí que a gente tem é o funcionamento de um motor. Por que eu tenho que ter um radiador lá no motor? Vocês já se perguntaram? Por que acontece da gente ter água correndo dentro do motor e a gente precisa esfriar essa água? Então, isso é uma o quê? Hipótese do que a gente precisa investigar, controlar e monitorar dentro desse processo. E outra coisa mais básica, igual por exemplo, por que eu tenho que calibrar um pneu? Por que ele tem que estar na medida correta? Então, para isso que serve essa disciplina de metrologia. Ela é uma disciplina para quê? Para a gente investigar esses números e conseguir chegar a conclusões para a gente ser capaz de interpretar como que a gente vai fazer o quê? Utilizar cada um desses sistemas. Beleza? Então, dando sequência. Então, o primeiro processo que a gente vai passar é o processo de monitoramento. O que é esse processo de monitoramento? A gente consiste de observar ou de registrar de maneira passiva, ou seja, a gente observar o que acontece com a minha grandeza, ou seja, quais são os limites que ela atinge, quais são os limites superiores, quais são os limites inferiores, quais são as especificações, o que eu preciso fazer com essa medida. Então, esse aspecto de monitorar é simplesmente para dar o quê? Um valor momentâneo ao que eu estou mensurando. Igual, por exemplo, se a gente fosse monitorar o preço de um determinado telefone aí na internet. Vamos supor que a gente viu uma promoção dele há dias atrás, ele estava em torno de R$ 550. O que a gente vai fazer? A gente vai avaliar os dias,
até que a gente consiga chegar nesse valor normal. Ou seja, que ele consiga atingir o valor que eu posso comprar esse determinado telefone. Ou eu ainda posso fazer diferente. Eu posso utilizar esse aspecto de monitoramento para mim ver como que está a minha produção, se a minha produção ela está dentro dos limites cabíveis, se ela está fora dos limites cabíveis, quais são os ajustes que ela precisa. Então monitorar é o que? Eu observar como que o meu mensurando vai se comportar por um período. E para isso eu preciso de um instrumento adequado para mim fazer esse processo de monitoramento. Ou seja, eu preciso de um equipamento que ele faça o quê? Avaliação de alguns fenômenos físicos. Então, para isso que serve a etapa do processo de monitoramento. Então, ela é a investigação do que vai acontecer com o meu mensurando. Então, outro exemplo aí de monitoramento, vamos supor aí que a gente está lá na indústria e a gente trabalha com algumas bombas para transferência de fluidos ou transferência de líquidos. E aí a gente tem um processo de monitoramento. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui nesse gráfico. Eu tenho dois intervalos muito interessantes nesse primeiro gráfico. O primeiro, que é o limite de manutenção, e o limite da pane. E a partir desse momento que eu extrapolo esse limite, vai acontecer alguma coisa que meu equipamento vai parar de funcionar. Então vamos pensar. Eu tenho esse equipamento funcionando e vou monitorando ele todos os dias. Então, geralmente o monitoramento que a gente faz é em função da frequência, para poder ver como que tá, se esse motor está vibrando demais, se ele não está vibrando demais. E aí a gente consegue um determinado tipo de gráfico, um gráfico mais ou menos igual esse aqui. Então, o que a gente pode perceber nesse motor? Que ele teve um funcionamento perfeito por alguns dias e ele chegou no momento onde eu tive que fazer o quê? Um processo de manutenção. Por que eu tive que fazer esse processo de manutenção? Porque em função do gráfico que eu estou monitorando, da variável que eu estou analisando, que no caso é o ruído, eu tenho visto que o ruído ele tem chegado a pontos extremos. O que é isso? O meu motor lá, o meu eixo, ele está funcionando de maneira desalinhada. E ele está precisando que ele seja o quê? Balanceado, para que ele volte a trabalhar o quê? Normalmente. E aí vamos supor que nesse momento a gente fez a manutenção, essa bomba voltou a trabalhar normalmente. E aí aconteceu um problema, chegou no dia da manutenção, a gente não pôde dar aquela manutenção devida. O que aconteceu com esse equipamento? Ele começou a trabalhar desalinhado, então aqui a gente tem uma amostra do desbalanceamento do ruído, de como que o eixo do motor está trabalhando. E aí a gente chegou numa situação de quase nível crítico. Então, ó, prestem atenção que a nossa curva ela foi subindo. O que aconteceu? À medida que essa curva foi subindo, o nosso sistema de balanceamento, o nosso motor ele já não estava desalinhado. Então o que foi acontecendo? A análise do meu equipamento, que vai medir o ruído, o que ela vai fazer? Ela vai me mostrar que ele tem picos onde eles são extremamente mais intensos, ou seja, vai mostrar que o motor está trabalhando de forma desalinhada. Então o eixo lá que faz o processo de rotação da bomba, para ela fazer o processo de transferência dos líquidos, ele não vai estar funcionando direito. E vai acontecer o quê? Vai chegar no momento que a gente vai atingir esse nível crítico, e aí eu vou ter a quebra do equipamento. Ou seja, o que aconteceu? Eu monitorei o equipamento, e por um deslize eu acabei deixando o equipamento trabalhar sem a devida manutenção, e aconteceu o quê? O processo da quebra. Então é onde a gente tem alguns momentos aí, quando a indústria ela não respeita, principalmente os aspectos que os equipamentos precisam trabalhar, eles precisam de tempo para poder ajustar, alinhar, para poder a gente fazer todas as configurações devidas, ele vai chegar nesses momentos. E aí vai ter quebra, e o que isso vai impactar lá no processo produtivo? Vai parar de produzir. E esse parar de produzir, eles vão exigir que o quê? Que a gente faça algum ajuste para que esse sistema ele volte a funcionar novamente. Ou seja, a gente pode ter feito isso no processo de manutenção, ou a gente pode deixar isso extrapolar até o equipamento quebrar.
Só que assim, eu acho que vocês devem ter visto aí em outras disciplinas, como gestão da qualidade, sistema de manutenção. Geralmente a gente trabalha com o quê? Principalmente quando a gente tem esses equipamentos para avaliar esse tipo de ruído, para a gente monitorar essa variável, para a gente ver que ela não vai crescendo demais, o que a gente faz? A gente vai acompanhando, começa a fazer as manutenções preventivas, as manutenções programadas, para que a gente não chegue nesse momento aqui, ó, do equipamento ser utilizado ao máximo e acontecer algum momento dele quebrar e eu ter que parar a produção. Então eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa vocês podem me perguntar. Eu tento explicar esse gráfico de uma outra forma para vocês. Então, só para a gente mostrar, então, a partir do momento que eu chego nesse momento crítico, o que vai acontecer? Vai acontecer esses desalinhamentos aqui e eu vou medir esses ruídos de uma forma mais intensa, mostrando que o quê? Que o motor ele está desalinhado. Então, o desalinhamento ele faz com que eu tenha o quê? Um perfil não constante dessa variável de ruído. Então, se a gente perceber aqui, ó, os níveis de ruído, quando eles estão menores, significa que o equipamento ele não está desalinhado. Mas quando ele começa a ter esses picos maiores, vai mostrando que ele está tendo alguma oscilação, principalmente nesse eixo aqui dele de trabalhar. E aí você vai forçando o equipamento até o equipamento chegar ao momento de quebra. E aí a gente chega, passando do processo de monitoramento, a gente chega no momento de controlar essas variáveis. Ou seja, o que a gente precisa fazer para poder controlar essas variáveis? Quando a gente pensa em controlar, a gente vai ter o quê? Por objetivo, definir algumas grandezas e a gente vai estipular os limites pré-definidos. O que é isso? A gente vai estipular momentos para que eu não chegue no momento que eu force o motor ou que aquele motor da bomba ele chega ao quê? A quebrar. Por quê? Isso vai gerar uma consequência tardia no meu processo, principalmente de produção. Então vamos pensar. No processo, eu vou medir, eu vou ter esse processo, então eu vou fazer uma medição. É o que a gente fez aqui, ó. O que aconteceu? Eu estou vendo o motor aqui, estou avaliando o quê? Principalmente o ruído. Então, eu fiz o processo de medição. Agora eu vou comparar se essa medida do meu ruído que eu estou fornecendo através daquele equipamento de medição, se ela vai ser o quê? Se ela vai ser comparada para mim parar o processo e consertar o equipamento, ou se eu posso continuar trabalhando. Para que o quê? Para que esse processo ele seja o quê? Dinâmico, para que eu consiga continuar produzindo as coisas, principalmente que eu preciso lá no meu processo produtivo. Porque se a gente pensar em somente medir, a gente vai estar só monitorando. Agora eu não quero controlar, então tem que começar a pegar essas medidas e começar a comparar para poder ver se elas estão dentro do quê? Dos limites pré-definidos. E aonde que está esses limites pré-definidos desse motor da bomba que está funcionando? Ele vem geralmente aonde? No manual. Então é lá no manual que eu vou ter acesso a todas as informações de como que vai ser o limite máximo do equipamento, o limite mínimo do equipamento e qual que é o limite médio que eu posso trabalhar com esse equipamento para que ele não chegue o quê? Nesse extremo de chegar ao momento de quebrar. Então, o mecanismo ele vai iniciar como? Primeiro eu vou fornecer uma medida a qual eu estou pretendendo fazer um processo de controle. Depois que eu fizer esse processo de medida, eu conseguir o mensurando, o que eu vou fazer? Eu vou comparar esse mensurando com o valor de limite. Ou seja, aquele ruído que eu estou tendo lá na bomba, será que ele está dentro do ruído padrão que é permitido para aquele tipo de transporte de fluido? Ou ele está fora desse padrão? Então aí eu vou ter o quê? O processo de medir, de comparar a medida, e aí eu vou ter o processo de o quê? Agir. O que vai ser o processo de agir? Se o meu comparativo for positivo, o que eu vou fazer? O meu processo ele vai fluir normalmente. Mas e se o meu comparativo for negativo? Se for esse caso que a gente tem aqui, ó, do equipamento que chegou a romper e a quebrar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar, consertar o equipamento para depois a gente possa fazer o quê? Uma nova medida, uma outra comparação e para ver se o processo ele realmente vai ter essa nova sequência. Então isso é controlar. O que é controlar? É medir um valor
e utilizar desse valor para poder comparar com o padrão. E a partir desse momento que a gente compara esse padrão, a gente consegue ser capaz de entender se isso vai ser um fruto positivo ou se isso vai ser um fruto negativo. Então, por isso que quando a gente faz o processo de monitoramento, a gente vai lá, utiliza o sistema de medição, que é o equipamento que a gente vai obter essas medidas, a gente tem que ser muito criterioso, principalmente em quando a gente vai fazer o processo de análise. Então, eu monitoro, controlo e depois eu faço o processo de investigação. Então, só para a gente ter uma ideia, igual, por exemplo, eu falei para vocês aí do eixo da bomba. Mas a gente também pode ter outra variável que a gente precisa controlar. Por exemplo, a temperatura do bloco do motor. Por que eu preciso ter uma temperatura específica para poder fazer com que esse motor funcione? O que tem no motor que liga o bloco do motor lá no restante do motor? Não é uma junta? Então essa junta ela tem uma temperatura na qual ela trabalha. Então se essa junta ela for passível de uma temperatura maior, o que vai acontecer? Ela vai queimar e vai deixar de fazer o trabalho que ela precisa. E aí o que vai acontecer? O motor pode vazar, pode acontecer diversas situações com o motor. Então por isso que a gente tem aqui o controle da temperatura. Então por isso que lá a hora que eu perguntei para vocês por que a gente precisa ter um radiador para poder fazer esse processo de refrigeramento no motor, é para a gente garantir que o quê? Que a temperatura não ultrapasse do normal, porque se ela esquentar demais ela vai começar a queimar as juntas, ou pior, ela ainda pode chegar a fundir o bloco do motor, porque dependendo da temperatura que eu atingir, eu posso chegar a fazer esse processo de fusão. E aí o que vai acontecer com o bloco do motor? Ele vai começar a deformar, e aí acabou o motor, aí você tem que comprar um novo motor. Então é um prejuízo muito grande que você pode ter. E outra coisa que a gente pode avaliar no motor é se realmente o eixo que ele está fazendo, que o processo dos pistões lá, fazer o processo de movimentação, se realmente ele está acontecendo de uma maneira correta ou de uma maneira não correta. Então aí a gente precisa fazer o quê? Monitorar principalmente para saber o ruído, para poder saber se o motor está alinhado ou se o motor está desalinhado. E uma outra forma da gente fazer um processo de controle é a calibração dos pneus, que é uma forma que eu acho até mais simples da gente entender como que funciona esse processo de monitorar e depois de controlar. Por exemplo, a gente foi lá, colocou uma determinada quantidade de ar no pneu. A gente sabe que existe um limite que eu preciso colocar. Então o que eu vou fazer? Eu vou calibrar esse pneu para que ele tenha a determinada quantidade de ar que ele precisa. Geralmente os pneus, os de carro, geralmente eles têm 30 PSI, que é o limite máximo que a gente precisa colocar. Agora carros maiores, por exemplo, caminhonete, caminhões, eles vão ter uma quantidade de ar maior. Então os carros de passeio, geralmente eles têm esse limite entre 28 e 30 libras. E 30 PSI, ou 30 libras, que é a mesma coisa. Então a gente utiliza o processo de monitorar e o processo de controlar, que é saber qual que é o valor que eu tenho dentro do pneu e controlar tentar chegar o mais próximo possível do limite estipulado que eu tenho. Outra forma que a gente precisa é a investigação, ou seja, entender aquele experimento se ele está sendo um experimento útil ou um experimento não útil, simplesmente para o processo que eu estou fazendo, o processo de investigação. Igual, por exemplo, eu tenho uma bomba lá, ela está vibrando demais. Será que é interessante eu fazer um processo de ver se ela está alinhada, se ela não está alinhada, de eu ver como que está o ruído? É interessante. Por que é interessante? Se a bomba começa a vibrar muito, ela tem um eixo. Esse eixo aqui, ó. O que vai acontecer com esse eixo? Vai chegar um momento que ele vai fazer o quê? Quebrar. Por quê? A bomba está rodando de maneira desalinhada. E como que eu consigo ver isso? Eu tenho que fazer uma análise de vibração e de ruído para poder ver como que está o comportamento desse ruído nesse equipamento. E aí, eu analisando, investigando, o que eu vou fazer? Eu vou ser capaz de tomar algumas decisões, principalmente para fazer controles específicos nesse processo. E aí eu vou ser capaz de de saber aonde que está desalinhado, aonde que está estragado, para me poder fazer as devidas manutenções. Isso é o processo de monitorar, controlar e investigar. Então nada adianta se eu
se eu monitoro sem controlar e sem investigar. Eu preciso saber quais são as minhas variáveis, para que as minhas variáveis servem e o que ela influencia em cada um dos meus equipamentos. Então, mais para frente na disciplina, a gente vai ver alguns instrumentos e qual que é a aplicabilidade de cada um deles, principalmente no processo de quê? De monitorar, controlar e investigar, porque a gente precisa entender esses equipamentos para que o quê? Quando a gente chegar lá na indústria, a gente ser capaz de fazer o quê? Um processo de investigação mais a fundo para a gente conseguir fazer o quê? Dar alguns delineamentos para a gente entender o que está acontecendo com o processo em si. Então acho assim que ficou claro. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar e vocês podem mandar as perguntas também que eu tento responder. Então, depois que a gente monitora, a gente controla, a gente investiga, a gente precisa agora entender como que o processo de monitoramento, de medição, ele vai acontecer. Então, denomina-se processo de medição o conjunto de métodos e meios utilizados para efetuar a medição. Além do mensurando e do sistema de medição, fazem parte do processo o operador, os procedimentos de medição utilizada e as condições em que as medições serão efetuadas. Então, agora a gente precisa entender como que a gente vai fazer aquelas 3 jogadas. Por que a gente precisa entender como que a gente vai fazer aquelas 3 jogadas? Porque agora é interessante eu saber, primeiramente, saber o quê? Como medir. Então eu volto lá no começo daquela primeira pergunta que eu fiz quando eu abri a aula. Mas para que medir? Para que a gente tenha o quê? Um processo de qualidade explicando o que o equipamento está fazendo. Porque se vocês fizerem um processo de medição errado, vocês podem ter gastado dinheiro, gastado tempo, parado a produção e o seu equipamento ele está funcionando normal. Então, para isso que vocês precisam ter o quê? Atenção, principalmente no processo de medição. Quem domina é quem está observando. Então, quem está observando é a pessoa que está medindo esse tipo de processo. Então, é ela que vai ser capaz de dizer o quê? Se o processo ele está indo bem ou se ele está indo mal. Porque é a pessoa que opera, é a pessoa que dirige a medição que vai ser a pessoa responsável por responder aquelas 3 perguntas. Se eu estou monitorando, controlando e investigando. Porque se eu fizer alguma etapa dessa errada, alguma estipulação errada, o que vai acontecer? O meu processo de medição ele vai ser inválido. E aí o que acontece nesse processo de invalidez? Eu posso ter pensado que o meu equipamento quebrou, mas não, no meu ponto de vista o equipamento pode estar o quê? Só precisando de uma manutenção. Então para isso que a gente tem que estar atento ao processo de medição. A gente precisa ser o quê? Esperto para poder ver se as medidas que a gente está colhendo, elas estão o quê? Condizentes com o que a gente está necessitando naquele momento. E o sistema de medição utilizado, ele geralmente tem acessórios e padrões. Ou seja, eu preciso avaliar os padrões que estão daquele tipo de equipamento para poder ver se ele está alinhado ou se ele está desalinhado. Então, o processo de medição, ele é extremamente a parte mais integrante dele é de quem opera o processo de medição. Então, o operador, ele é capaz de fazer o quê? Medidas corretas ou medidas incorretas, que é o que a gente vai falar agora. É inevitável erros. Como que eu faço para diminuir esses erros? O que eu tenho que fazer para poder mudar essa postura de não ter aquisições erradas? Quando a gente pensa em medir, a gente está medindo o que? Lá atrás que eu falei para vocês. Um fenômeno físico. Então, um fenômeno físico, geralmente a gente vai estar utilizando, ele vai ter N interpretações. Então, a gente precisa de o quê? De um equipamento mais adequado para aquele tipo de situação. Ou seja, é impossível eu não cometer um erro no processo de medição, mas eu posso minimizá-los para que o quê? Para que o meu processo de medição ele seja o quê? Adequado. Então, para mim realizar uma medição sem erros, seria necessário que eu tenha um sistema perfeito, eu tenho um ambiente controlado e perfeitamente estável,
eu ter um operador perfeito e eu ter o quê? Um mensurando que tivesse um valor único. Então, infelizmente, eu não vou conseguir ter esse tipo de essas 4 situações. Mas eu consigo ter o quê? Eu não tenho um equipamento perfeito, mas eu tenho que encontrar o equipamento mais adequado para aquela determinada finalidade. E outra coisa, o que conta é o investimento no equipamento que você está tendo. Vamos supor que você tem um equipamento lá que é um analisador de ruído, que ele custa lá, você tem um que custa R$500 e um que custa 10 mil. Os dois vão fazer a mesma coisa, só que a gente precisa pensar na qualidade da medida. Será que eu ter o melhor significa que a minha medida vai ser precisa, ou eu ter o ruim significa que a minha medida vai ser precisa? Isso tudo vai depender do processo de calibração e principalmente do que? Da experiência do operador. Por quê? Tem gente que consegue fazer medidas muito melhores com equipamentos muito ruins, e tem gente que com melhores equipamentos não consegue obter medidas boas. Então a gente tem que ter o que na mente? Eu preciso ter o equipamento adequado para a situação. Não significa que eu preciso ter o equipamento perfeito, porque esse equipamento perfeito, ele significa um custo muito alto, então geralmente nem todas as empresas vão ter. Então a gente pode pensar no equipamento intermediário, e o que vai contar muito é a experiência em obter aquele tipo de medida. E outra coisa que a gente tem que pensar, que a gente vai ter oscilações no processo de medição. Então aí é onde a gente precisa conhecer o equipamento que a gente está medindo. A gente precisa pegar o manual, ler, entender, ver quais são as variações, ver quais são os limites máximos, quais são os limites mínimos, quais que são os limites médios, para que o quê? Para que eu tenha experiência com aquele equipamento e eu consiga ser capaz de quê? De ter experiência para poder o quê? Medir. E uma coisa que vocês não vão ter, acostumem-se, a gente não tem ambiente controlado e perfeitamente estável, porque a gente vai estar numa planta industrial, e quando eu estou dentro de uma planta industrial eu não tenho as condições que eu tenho dentro do laboratório. Então isso tem que ficar muito bem claro na cabeça de vocês. Não é porque eu não tenho essas condições que eu não possa criar essas condições no meu ambiente de trabalho. Então a gente tem que pensar, mas o equipamento está muito sujo, o que eu posso fazer? Sopra o equipamento, tira o equipamento ali, dá uma limpada nele. O equipamento está vazando muito óleo. Tenta dar uma modificada para que o seu ambiente ele esteja não igual ao ambiente de um laboratório, mas sim próximo da realidade daquele tipo de ambiente. E uma coisa que vocês vão precisar guardar aí na cabeça, que é o que eu falei, ler o manual para entender do equipamento. A prática conta muito para a experiência do operador? Conta muito. Só que não adianta você ter prática e não conhecer o equipamento que você está fazendo as medidas. Porque aí o seu erro ele será o quê? Inevitável. Então, qual que é o outro problema grande que a gente tem? Principalmente de entender as variações dos princípios físicos e das leis. Então, a gente não pode pensar que é só uma análise simples. Igual, por exemplo, aqui o meu sistema ele não está linear, ele está num outro modelo matemático. E aí a gente precisa entender um pouquinho de matemática para entender o quê? O modelo por trás daquele fenômeno físico. Que aí a gente entendendo essa matemática, a gente vai entender o quê? A gente vai ser capaz de entender que aquele princípio físico ele pode ter um comportamento linear ou ele pode ter um comportamento não linear. E aí é onde a gente vê o quê? Essa variação na escala do mensurando. E aí a gente chega ao que a gente mais necessita, que é o resultado da medição. Só que esse resultado da medição ele vai ser composto por duas coisas. Um resultado médio. O que é esse resultado médio? A gente não vai fazer uma medida para cada tipo de equipamento. A gente vai fazer 10, 15, 20. Quantas medidas a gente achar necessário
para que a gente mantenha o quê? Principalmente a qualidade daquela medida. E aí depois a gente vai estipular o quê? A incerteza. E aí a gente vai ver que o quê? Se esse resultado base ele está próximo do valor real ou se ele está mais incerto para um lado de ganho ou mais incerto para um lado de perda. O que é isso que eu estou querendo dizer? Ele pode ser um valor que aumente ou ele pode ser um valor que diminua. Isso é incerteza. A incerteza ela pode ser uma incerteza para mim ganhar na medida ou uma incerteza para mim perder na medida. E isso a gente agora vai discutir muito nessas próximas aulas, que a gente vai falar principalmente de média, desvio padrão. Por que é interessante a gente saber entender essas medidas? Porque isso aqui, ó, é tudo processo estatístico. Eu não tenho um número real, eu tenho um número aproximado. Ele pode ser aquele valor ou ele pode não ser aquele valor. Então a gente trabalha muito dentro da planta industrial com números probabilísticos, ou seja, pode ser e pode não ser, não tem como eu afirmar com exatidão. Beleza? Então, eu estou encerrando a nossa aula aí, espero que vocês tenham gostado da aula. Desejo a vocês aí um forte abraço, espero que essa situação normalize e espero encontrar vocês em breve aí para a gente ter outras aulas presenciais. Até a próxima, boa aula para vocês.